Oi, gente! Nós estamos começando a receber visitas agora de família e amigos vindos do Brasil. E uma grande dúvida que sempre aparece é o que eu devo levar na minha mala para a Islândia. Pensando nisso, eu resolvi fazer um vídeo para ajudar quem está com essa dúvida também. E vou passar por uma listinha comentando alguns itens, dizendo o que eu acho que é interessante e o que não é interessante trazer para a Islândia. Bom, vou começar falando das camadas, a começar pela segunda pele. Essa aqui é uma segunda pele que eu comprei na Decathlon. Eu indicaria muitos produtos na Decathlon para comprar no Brasil, para quem tá vindo para cá. Ela tem um tecido bem quentinho por dentro. As camisetas que você tenha de manga comprida, principalmente. Se você estiver vindo entre os meses de junho e agosto, eu indicaria também trazer camisetas de manga curta, mas principalmente camisetas de manga comprida. Em cima da camiseta de manga comprida vão os suéteres ou agasalhos leves, como esse aqui. E também agasalhos assim de capuz que são levinhos. Depois deles vem a última camada, que é o casaco. Acho que é interessante falar que você não vai precisar sempre usar todas essas camadas. Na verdade, eu nunca usei segunda pele, camiseta, um suéter, um agasalho e mais um casaco por cima. Se você tiver com um bom agasalho e basicamente só mais uma camada serve, a não ser que você sinta muito frio, e aí talvez duas camadas e o casaco. Bom, falando um pouco dos casacos, né, a parte principal do que você deve trazer para a Islândia. Esse aqui é um exemplo de um casaco que eu trouxe do Brasil. Eu comprei na Renner, ele é bem quentinho, mas o forro dele é de poliéster. Se tiver num inverno bem rigoroso, em meses entre dezembro e janeiro, o indicado é usar um casaco desse com pelo menos duas camadas embaixo. Outro excelente exemplo de casaco é esse aqui, que eu comprei aqui na Islândia. O forro dele é de duck down, que é pena de pato. Ele é 80% duck down e 20% pluma. Eu acho que os casacos mais quentes que eu costumo ver as pessoas usando aqui tem esse tipo de forro. E ele tem esse capuz maravilhoso que bloqueia qualquer vento possível. É muito importante ter capuz aqui na Islândia. Eu não mostrei, mas o meu casaco vermelho ele tem um capuz embutido. A segunda pele da parte da calça, né? Esse aqui é o conjunto da que eu mostrei. Ou também é interessante trazer meia calça. Eu acho que meia calça é uma ótima opção como segunda pele. E você pode também colocar a meia calça, a segunda pele por cima e, para finalizar, a sua calça. A calça que vai vir por último, acho que não tem muito segredo. Pode ser até uma calça jeans mesmo. Eu uso muita legging aqui. E, por exemplo, uma legging assim, bem quentinha, eu acho que é a melhor opção para colocar em cima das outras camadas. Essas luvas aqui eu comprei na Daiso no Brasil. É lógico que elas só vendem no inverno, mas elas são as melhores luvas que eu tenho. Elas são até que grossinhas e elas esquentam muito a minha mão, nunca passei frio com elas. Mas eu também tenho esse par de luvas aqui, que é o mais comum de encontrar para venda. Eles costuma ser bem barato, até uns 10 reais. E vale muito a pena. Eu acho que é importante ter o dedinho touchscreen para você poder mexer no seu celular enquanto você tá com a luva, até para você poder tirar fotos, né, quando você tiver ao ar livre e tiver uma temperatura muito baixa. Trago muitas meias, porque enquanto você está na Islândia, todos os sapatos que você vai utilizar vai precisar da meia embaixo. Essa meia aqui eu comprei também na Daiso, é a que eu mais gosto porque ela é bem quentinha. Já dizia na etiqueta que ela é uma warm sock. Eu comprei esse tipo de meia, né, que é indicado para neve na Decathlon, mas eu vou ser bem sincera, eu nunca usei, nunca vi a necessidade de usar. Mas o que é importante é que todas as meias que vocês trouxerem tem que ter pelo menos um cano médio a alto. O cano baixo não vai ser muito útil para você, porque você não quer ficar com a canela exposta a temperaturas muito baixas. Toucas. Touca é um item muito importante para você trazer, para você colocar na sua mala.
Essa aqui é a touca que eu mais uso. Eu também comprei ela na Renner, no Brasil. Ela é 100% acrílico, ela não é de lã, mas ela esquenta muito bem. Cachecóis. Eu tenho diversos cachecóis aqui, eu não uso muito, mas a maioria das pessoas aqui usa bastante. Eu gosto muito desse tipo de cachecol aqui, que é o circular. Você simplesmente coloca e dá 2 voltas no pescoço, porque eu acho ele muito prático. Esse aqui é meu preferido, mas o bom e velho cachecol sempre é uma boa opção. Além disso, aqui também eu gosto particularmente de usar bastante esse item aqui, que o nome dele é bandana multiuso. Você pode colocar ele como um cachecol assim, ou ele pode vir no momento que você estiver passando com muito vento. Você pode colocar assim, tem diversas formas, acho que tem 8 ou 10 formas de você utilizar ele. Ele não é só para neve, ele também é indicado para esportes radicais. Você pode colocar como bandana, como prendedor de cabelo. Vou começar por esse aqui. Ele é um sapato de couro que eu comprei no Brasil mesmo. Eu uso ele na neve, não tem problema nenhum, acho legal porque ele não é tão baixinho e se você tiver que afundar o pé na neve, vai ser mais difícil de que caia neve ou água dentro dele. O segundo sapato é este aqui. Esse aqui eu uso bastante aqui, eu também comprei na Decathlon e ele é impermeável, ele tem esse pelo, ele é bem quentinho por dentro. Em dias de muita neve eu normalmente uso ele. E por último, este aqui. Este aqui também comprei na Decathlon. Esse aqui é ideal para quando tiver muita neve ou se você for afundar o pé na água, porque ele é impermeável, ele é bem quentinho, é uma bota, né? Uma bela de uma bota para neve. Além disso, também indico os Ice Grippers, que são essas coisinhas que a gente coloca no sapato. Para colocar é bem fácil, você simplesmente encaixa aqui à frente, encaixa aqui atrás e aí você já pode andar no gelo sem escorregar, ele fica assim no tênis. Esse aqui é de um tamanho único, então é pra encaixar na maioria dos tênis. Biquíni, calção, é muito importante porque aqui na Islândia existem várias piscinas geotermais e chinelo também, acho que é uma coisa interessante a se trazer, eu uso bastante aqui. Nessas piscinas você pode utilizar o chinelo para ir do banheiro, do vestiário até a piscina. É bom você trazer uma toalha, porque nesses locais, nessas piscinas que eu tava comentando, você pode alugar a toalha, mas aí você vai acabar gastando bastante dinheiro só pro aluguel de toalha. Eu acho que vale a pena trazer uma. Eu recomendaria esse tipo de toalha, que são... eu costumo chamar de toalha para piscina. Elas são mais levinhas, né? E elas não ocupam tanto espaço na mala. Aqui na Islândia você não precisa trazer um pijama super quente, com manga comprida e calça, porque todos os locais são aquecidos, então não se preocupa com isso. Traga o pijama da forma que você preferir, pode ser short, pode ser camisola, pode ser manga curta, porque aqui você ajusta a temperatura que você prefere no quarto. Outro item que é interessante para algumas pessoas, caso você venha no verão, é um tapa-olho, porque pode ser que onde você durma não tenha um blackout muito bom na janela e, bom, em julho nós temos 24 horas de luz, então se você tem problemas para dormir com luz, um tapa-olho é essencial. Hidratante e protetor labial, porque se você vier no inverno principalmente, a pele fica muito seca, o lábio pode rachar. Eu sinto mais essa necessidade quando eu vou pra capital. Aqui no norte minha pele não fica tão seca, mas toda vez que eu vou pra lá eu preciso usar protetor labial. Adaptador de tomada. Aqui na Islândia a entrada é como era antigamente no Brasil, é de 2 pinos. Então um adaptador simples desse, né, em que você pode encaixar os 3 pinos caso o que você vá trazer seja, né, dessa entrada atual do Brasil, você... um pequeno adaptador desse já resolve o problema.
Bom, pessoal, essa foi a listinha de itens para você colocar na sua mala quando vier para a Islândia. Se você tiver alguma dúvida sobre algum item que eu não comentei ou quiser falar de algum item que acha que é interessante trazer que eu não falei aqui na listinha, é só colocar nos comentários, tá bom? Até a próxima!